Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Começamos uma nova semana e o último dia deste mês de setembro. E amanhã começaremos um novo mês, o 10º mês do ano, outubro. Eu estava pensando sobre isso. Os dias estão passando rápido, com uma velocidade incrível, incrível. E quando a gente que medita na palavra de Deus, quando a gente pensa os pensamentos de Deus, a gente pode notar que o dia que tem 24 horas, na realidade parece que tem 12 horas, porque passa rápido. O dia passa rápido. Os meses, as semanas, meses, os anos estão passando com uma velocidade incrível quando a gente atenta para a palavra de Deus. Preste atenção, amiga e amigo. A partir de hoje, nós estaremos focando a palavra arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Se não houver arrependimento, não há perdão. Você sabia que o corpo, os médicos podem cuidar e até curá-lo, mas a alma de cada um, a alma de cada um de nós, depende do arrependimento para ser curada. Você sabia disso? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, e se arrepender não é sentimento, não é sentir. Não. Arrependimento não tem nada a ver com o coração, com os sentimentos. Arrependimento é decisão. Quando a pessoa decide se arrepender, ou seja, decide deixar os seus pecados, então Deus a perdoa e ela é curada na alma. Deus falou através do profeta Isaías: os ímpios, os pecadores, não têm paz. E por que não tem paz? Porque os pecadores vivem transgredindo a palavra de Deus. Vivem no pecado. E porque vivem no pecado, não têm paz. Obviamente, quando essas pessoas são convertidas, isto é, quando elas mudam o seu itinerário, ao invés de ir numa direção do norte, por exemplo, elas dão uma guinada de 180 graus e vêm para o sul, ou vice-versa, isso se chama conversão. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu me lembro que comigo foi assim. Eu ouvia a palavra de Deus desde os 17 anos, mais ou menos. Eu
ouvia a palavra de Deus. Eu ia na igreja, assistia às reuniões, eu falava amém. Tudo que o meu pastor falava, eu dizia amém. Dentro da igreja, eu concordava com a mensagem da palavra de Deus. Mas quando eu saía da igreja, eu concordava com os meus pensamentos, com as minhas vontades. E ficava naquele dilema. Na igreja, eu dizia sim para Jesus. Mas quando eu estava fora da igreja, eu dizia sim para mim mesmo, para minhas vontades. Eu era jovem, 17 anos, e vivia assim, com um pé lá e outro cá, meio barro, meio tijolo. Sabe como é que é? Até que um dia, e essa experiência eu não esqueço, e eu acho que ela ajuda a ilustrar bem o que a voz de Deus e o arrependimento. Um dia eu já estava com 19 anos, quer dizer, 2 anos depois de estar na igreja. Então eu estava me encaminhando para o meu trabalho. Pegava ao meio-dia, eu estava andando, eu saía de casa a pé para o trabalho. Eu morava perto do centro da cidade, então eu trabalhava na 7 de setembro, então eu saía ali de onde morava e ia a pé para a cidade, que era pertinho. E no meio do caminho, pensando, eu estava com os livros debaixo do braço e eu estava pensando na prova do vestibular. Eu estava estudando, fazendo pré-vestibular, e eu pensava comigo, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu pensava, poxa, eu vou fazer matemática, ou vou fazer engenharia, o que eu vou ser? O que eu quero? O que eu vou fazer? Tá, naquela pergunta íntima, meus pensamentos, e com os livros debaixo do braço. Era por volta de meio-dia, bem no centro da cidade, bem ali no centro da cidade. O que aconteceu? Enquanto eu estava pensando dos meus sonhos, no meu futuro, eu vou me formar, vou me casar, enfim, vou construir a minha vida e tal. E eu ouvi uma voz, eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse as seguintes palavras, do nada, o sol a pino, do nada eu ouvi o Espírito Santo falar, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Eu estava pensando nos meus sonhos, meus projetos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu ouvi aquela voz, imediatamente eu me convenci dos meus pecados. Eu fui convencido dos meus pecados. O Espírito Santo usou as palavras do Senhor Jesus para me convencer dos meus pecados. Eu não estava roubando, eu não estava vivendo em adultério, prostituição, nada disso. Eu estava trabalhando, eu estava indo para o trabalho e depois eu ia para a escola, enfim, eu estava cuidando da minha vida. Mas eu fui convencido. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Espírito Santo falou comigo, e ele fala com muitas pessoas. Talvez esteja falando com você agora, minha amiga e meu amigo, você que é meio barro, meio tijolo na fé. Você está na igreja, ora, mas com o pensamento lá fora.
Ou você está na igreja dizendo amém, amém, amém. Mas quando você sai da igreja, então você começa a dizer amém para o seu coração, suas vontades, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos pessoais. Então, quando o Espírito Santo falou aquelas palavras, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na hora eu tomei um susto. E aí caiu a ficha. Aí eu entendi a vontade de Deus. Eu entendi que eu estava no erro. Eu entendi que eu tinha que me converter, que eu tinha que mudar a minha maneira de ser. Ao invés de ir na direção que eu estava indo, pensando nos meus projetos, pensando nos meus sonhos, quando fui na igreja, imediatamente, quando eu estive na igreja naquele dia, ou um dia ou dois depois, eu pedi misericórdia a Deus. Eu me convenci, ou seja, fui convencido pelo Espírito Santo da palavra dele. E então me converti à palavra dele. Eu deixei os meus sonhos de lado e foquei nos sonhos de Deus. Foi quando eu me converti. Quer dizer, deixei os meus pecados, deixei a minha vida errada que eu vivia e comecei a fazer o que era certo, de acordo com a palavra de Deus. Eu me converti. Quando eu me converti, aí sim, o Espírito Santo me revelou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso vem ao encontro direitinho do que o profeta Jeremias disse. Ele disse as seguintes palavras: na verdade que, depois que me converti, quer dizer, depois que eu dei uma guinada de 180 graus, depois que eu deixei de ir para o norte e comecei a ir para o sul, ou depois que eu deixei de ir para o sul e fui para o norte, eu me converti, mudei as minhas atitudes, não foi um sentimento, não foi uma emoção, não. Foi uma atitude, porque a conversão não é sentimento, a conversão é uma decisão. Quando eu me converti, disse Jeremias, então eu tive o arrependimento. Depois que me converti, eu tive o arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. Ele nos dá esse dom. Ele convence a gente a se arrepender, ao arrependimento. Quer dizer, a gente fica amargurado. Aí entra o sentimento também. Mas é uma decisão que começa com a conversão. Primeiro tem que se converter, para depois ser arrependido. Depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Quer dizer, reconheci que a minha mocidade vivia no erro, no pecado. Eu contrariava, eu machucava a minha alma com os meus pecados. E eu não tinha paz. A paz da salvação eu não tinha. A paz, a consciência, a boa consciência da paz, eu só vim receber quando
eu me voltei 100% para o Senhor Jesus. Eu o aceitei como meu Senhor e Salvador, porque Ele, e somente Ele, poderia comprar a minha alma, pagar o preço pela minha alma, pelos seus pecados, e lavá-la, e purificá-la, e fazer dela uma nova criatura. Jesus me salvou. E na minha, digamos, no meu encontro pessoal com o Senhor Jesus, se deu num dia em que o Espírito Santo me mostrou o inferno dos meus pecados. Ele me mostrou o futuro da minha alma se eu não tivesse sido salvo. E quando eu vi o inferno, por causa dos meus pecados, caramba, eu fiquei desesperado. Eu fiquei como um louco. E eu perguntei, quem pode me salvar desse inferno que eu vi na minha frente? E então o Espírito Santo me apontou o Salvador Jesus Cristo, o Filho dele. Ele, somente Ele pode salvar você. Por isso, eu corri imediatamente e o Senhor Jesus me recebeu, me perdoou. E desde aquele momento, todos os meus sonhos, todos os meus projetos pessoais, toda a minha vontade de viver, de construir uma vida, de construir família, e, enfim, ganhar dinheiro, enfim, viver como qualquer um, tudo aquilo caiu por terra. Por quê? Houve uma revelação, houve uma salvação. Ele mudou a minha cabeça, mudou os meus pensamentos, mudou o meu coração, enfim, ele me deu uma vida nova, um novo coração, um novo pensamento. E desde então, eu não queria nem mais viver. Eu pedi, Senhor, me tira desse mundo, porque eu não quero correr o risco de perder essa grandeza que o Senhor me deu. Eu pedi para Jesus me tirar a vida. 19 anos que eu tinha. Mas ele não tirou. Ele quis, então, fazer o que ele tem feito. Amiga e amigo, isso se chama conversão. Isso se chama arrependimento. Mas um arrependimento que, primeiro, teve que haver conversão. Então, muitas pessoas são batizadas nas águas, não porque se arrependeram dos seus pecados. Elas são batizadas nas águas para cumprirem um ritual religioso, que foi o que aconteceu na época de João Batista. Ele estava batizando, ele estava lá trabalhando, batizando as pessoas sinceras, mas também apareceram os fariseus, os hipócritas, que foram se batizar, mas não arrependidos. Eles foram cumprir uma obrigação religiosa, porque sabiam que João Batista era de Deus. Mas eles continuaram. E João Batista perguntou, por que fugir? Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? E disse para eles, produzir frutos de arrependimento. Quer dizer, os frutos do arrependimento são esses. A pessoa que roubava não vai roubar mais. A pessoa que mentia não vai mentir mais. A pessoa que era mau caráter não vai ser mau.
mais mau caráter, agora vai ser uma pessoa de verdade, íntegra, reta, temente ao Senhor. Então, esses são os frutos de arrependimento. A pessoa deixa de fazer o que era errado para fazer o que é certo. Então, quando houve arrependimento da minha parte, a primeira coisa que eu fiz foi me isolar dos maus companheiros, amigos, colegas, da vida errada que eu vivia, de namoricos, enfim, você sabe o que eu estou falando. Então, amiga e amigo, Jesus disse: eu não vim a chamar os justos. Os justos não precisam de arrependimento, não é verdade? É a mesma coisa, os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de arrependimento, mas os pecadores. Jesus disse: mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E arrependimento, repito, o arrependimento vem após uma conversão. Você se arrependeu, então você não vai fazer mais aquilo que você fazia de errado. Isso se chama conversão. Isso é um arrependimento. E muitas pessoas são iludidas quando são batizadas nas águas, pensam que o batismo nas águas vai agradar a Deus pura e simplesmente. Não é isso. Deus quer, primeiro, que haja uma conversão. Quer dizer, uma mudança de atitude, de caráter. Você mentia, agora não vai mentir mais. Eu não vou falar mais a mentira. Mesmo que a mentira me dê lucro econômico, eu não vou mentir mais. Eu prefiro perder tudo. Eu prefiro ter prejuízo. Eu prefiro ser pobre e miserável do que mais andando uma vida reta com Deus, do que ser rico, podre de rico, e viver e continuar vivendo a vida sem arrependimento, sem conversão. Então, eu quero que você saiba disso, porque o corpo, os médicos podem ajudar, os médicos podem curar, Deus lhes deu sabedoria para que eles pudessem se formar, deu inteligência para o homem, para que o homem pudesse se formar e ser o que quer ser. Quer ser médico? Então Deus dá a sabedoria para ele cuidar dos doentes. Cuidar dos doentes. E eles, às vezes, curam os doentes. Mas, para curar a alma, não tem médico. Não tem remédio que não seja a conversão, o arrependimento. A conversão seguida do arrependimento. Você quer curar a sua alma da tristeza, do vazio, da depressão. Você quer curar a sua alma daquilo que você não sabe nem explicar o que sente dentro. E que não há remédio. Há remédio para curar a alma. Ou melhor, há remédio para curar o corpo, mas não há remédio para curar a alma. Não tem pílula, não tem conta-gotas, não tem nada, não tem injeção, não tem nada. E quando um psiquiatra, um psicanalista dá um remédio, é para neutralizar a sua mente, fazer você dormir, fazer você passar o tempo inerte, mas não cura a alma. A alma continua doente. Porque o que salva, o que cura a alma é o arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos, disse Jesus. E ele diz: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós vamos falar
sobre arrependimento mais, vamos tentar passar aquilo que nós sabemos para todos que estão interessados no arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, sem arrependimento não há perdão de pecados. Você quer ter a sua alma curada, você tem que se arrepender, para que então Jesus faça curá-la e trazer paz para essa alma. Entendeu? Falaremos mais desse assunto amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo lhe dê o discernimento da sua palavra, para que você possa tomar atitudes que venham trazer benefícios, não apenas para essa vida, mas por toda a eternidade. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.